Vamos lá. Olá a todos. Eu sou Gabriel Prado, sou consultor técnico da Fire Safety Life Brasil. Sou técnico de segurança, bombeiro civil e socorrista resgatista. Atuo há mais ou menos uns 10 anos aí dentro da área de saúde, segurança do trabalho, prevenção de incêndio, tá? E consultorias técnicas também. Então, no tema de hoje a gente vai falar sobre trabalho em altura, basicamente a NR35, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Que agora é o Ministério da Economia nesse atual cenário. A gente basicamente vai falar sobre os riscos específicos, a atividade, quais são os procedimentos, a gente vai falar da legislação, vou ler com vocês a legislação na íntegra também, para que a gente consiga desenvolver e capacitar vocês aí para evitar os acidentes dentro de qualquer ramo que envolva o trabalho em altura, ok? Vou compartilhar a tela aqui. Peraí. Esse aqui é o site do ENIT, da Escola Nacional de Inspeção do Trabalho, tá? O site é enit.trabalho.gov.br/portal. Lá você vai encontrar todas as informações referentes à saúde e segurança do trabalhador aqui no nosso país, no Brasil, tá? Então, a gente tem aqui nesse item, deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro a entrada do site, vou deixar o link também aí na descrição do vídeo, tá? Então aqui tem as questões do Covid, alguns cursos gratuitos, manuais e cartilhas, plantões fiscais, como fazer alguma denúncia de irregularidade referente à saúde e segurança do trabalhador, à integridade física, tá? Tem ambiente virtual, tem a escola do NIT, tem papéis dos auditores do trabalho e tudo mais. Tá tudo aqui, EPI, EPC, o plano de alimentação do trabalhador, enfim, tem muitas coisas aqui que a gente pode utilizar e que vocês podem ter aí como consulta pública, ok? Então, o que nos importa nesse momento é a norma regulamentadora, a NR número 35. Clicando aqui, ele vai abrir essa página aqui referente às normas, tá? Então, a gente tem aí as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Agora, desculpe, Ministério da Economia, da Secretaria de Inspeção do Trabalho. Tá? Então, a gente tem um pouco da história das normas, né? Que a portaria 6.514 de 77, ali a lei, né? 6.514 de 77, a CLT, tá? Ela basicamente foi, a portaria 3.214 foi publicada em 78, tá? E aí foram criadas as normas regulamentadoras junto com a comissão tripartite. Então, a gente tem aqui a NR1 até a NR37, tá? Nesse atual cenário. Então, o que a gente vai utilizar nesse treinamento, basicamente, a NR6, o equipamento de proteção individual, a NR7, o programa de controle médico de saúde ocupacional, tem alguns detalhes que a gente vai colocar aí para vocês, tá? A NR9, o programa de prevenção de riscos ambientais, e a NR35, que é uma das mais importantes aí que a gente vai atuar no nosso treinamento, que ela fala sobre os trabalhos em altura, tá? Ele vai ter um histórico aqui da norma, o que essa norma nos traz, quais são as novidades, por que ela foi criada, tudo isso é trazido aqui para nós como informação, tá? Então, ele vai falando dos grupos de estudo e tal. A gente tem aqui, quase no final da página, a gente tem a NR35 na íntegra, eu vou abrir aqui para vocês, e também tem um manual consolidado da NR35, que eu vou deixar o link ali embaixo no vídeo. A gente vai dar uma olhada também nele, bem rápido aí, para que a gente consiga ter um treinamento mais efetivo e um treinamento mais focado na área de saúde e segurança do trabalho, tá? Então, falando da NR35, então aqui a gente tem as publicações dela e a atualização. Ela foi a última atualização em julho de 2019, dia 31/7, tá? Diário Oficial da União. Beleza? Então, ela fala basicamente aqui, ela estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, envolvendo planejamento, organização e a execução, de forma a garantir a segurança e a saúde de todos os trabalhadores envolvidos, direta ou indiretamente com atividade de trabalho em altura, tá?
Ponto importante. Essa norma ela nos traz uma referência global para que a gente consiga ter uma visão, um olhar 360, que é o olhar de segurança que a gente precisa ter tanto no planejamento, quanto organização, quanto execução da atividade de risco. Tá? Então, considera esse trabalho em altura, atividade executada acima de 2 metros do nível que haja o risco de queda. Essa norma complementa todas as normas técnicas oficiais, as NBRs, estabelecidas pelos órgãos competentes, em ausência ou omissão dessas, com as normas internacionais aplicáveis. Tá? Então, ela fala sobre algumas responsabilidades. A gente vai ler os principais pontos aqui, e aí depois a gente vai conversando aí referente a esses quesitos. Tá? Deixa eu só compartilhar de novo aqui a tela. Aqui. Então, as responsabilidades cabem ao empregador, ao empresário, ao patrão, tá? Ao chefe, garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nestas normas regulamentadoras. Então, é fundamental que tanto o empregado quanto o empregador, tá, reconheçam dentro da NR35 as suas respectivas responsabilidades. Tá? Então, garantir a implementação de todas as medidas de proteção estabelecidas nessas normas, de acordo com a hierarquia que a gente vai falar lá na frente, assegurar a realização da análise de risco e, quando aplicável, a emissão da permissão de trabalho. Tá? Desenvolver o procedimento operacional para as atividades rotineiras de trabalho em altura. Então, toda vez que eu tenho uma atividade de rotina de trabalho em altura, eu preciso ter a elaboração de um procedimento operacional de segurança, tá? Contendo um risk assessment, ou seja, uma análise de risco de acordo com as etapas das atividades que eu vou executar. Tá? Assegurar a realização de avaliação prévia das condições no local de trabalho em altura, pelo estudo, planejamento e implementação das ações e das medidas complementares de segurança aplicáveis. Cada trabalho em altura requer a sua análise de risco e requer o seu jeito de ser executado. Tá? Então, isso é fundamental para que a gente consiga partir do pressuposto que nem todo trabalho em altura é igual. Tá? Existem várias condições adversas que a gente precisa garantir dentro da nossa permissão de trabalho. Tá? Então, vai falar ali, adotar as medidas necessárias, adotar as providências para é fundamental que todos tenham essa visão, porque agora com o novo PGR a gente tem já esse fluxo bem definido, ok? Então, garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre os riscos e as medidas de controle específicas para cada atividade, tá? De acordo com a análise preliminar de risco. Faz antes uma análise de risco, toma todas as medidas de proteção e depois começa a executar o trabalho. Garantir que qualquer trabalho em altura só se inicie depois de adotadas as medidas de proteção definidas nessa legislação, tá? Ou de acordo com a análise de risco que é feita por um profissional específico de saúde e segurança do trabalho junto aos colaboradores. Tá? Assegurar a suspensão dos trabalhos em altura quando verificar a situação ou condição de risco não prevista, cuja eliminação ou neutralização imediata não seja possível. Ou seja, quando eu tenho uma condição que não está disposta na minha análise de risco, não tenho resposta à emergência a essa condição, imediatamente eu preciso suspender essa atividade, fazer um plano de ação, executar esse plano e aí continuar a minha atividade em altura, ok?
Estabelecer uma sistemática de autorização dos trabalhadores para a execução do trabalho em altura, tá? Então a gente precisa ter um sistema de assinaturas, um sistema de controle, onde a gente consiga realmente treinar os trabalhadores, orientá-los, fazer uma análise de risco, treinar todos na análise de risco, análise preliminar de risco, tá? E aí começar a executar o trabalho com as condições que a gente achar insegura e começar a executar um trabalho de forma adequada, tá? Então, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, principalmente com plano de prevenção e preparação de resposta à emergência, tá? Então, assegurar que todo o trabalho em altura seja realizado sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco, de acordo com as peculiaridades da atividade. Assegurar a organização e o arquivamento da documentação prevista nessa legislação. Então, cabe a nós, trabalhadores, né? Deixa eu só aqui. As nossas responsabilidades. Deixa eu recompartilhar a tela aqui, que deu ruim aqui na internet. Beleza. Então, cabe a nós, os trabalhadores, cumprir as disposições legais e regulamentares sobre o trabalho em altura, inclusive os procedimentos expedidos pelo empresário, pelo patrão, pelo chefe, tá? Pelo empregador. Colaborar com o empregador na implementação das disposições previstas nessa legislação, tá? Essa questão de interromper as atividades, ela foi revogada, por isso que ela está em texto taxado. Ela foi revogada, por quê? Porque agora é responsabilidade do empresário identificar e interromper as atividades de acordo com o direito de recusa, tá? A partir de julho de 2019, que foi a última atualização que foi feita, tá? Zelar pela segurança e saúde de outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações ou omissões no trabalho. Tem uma pessoa trabalhando no celular, segurança, você pode ter responsabilidade em garantir os quesitos fundamentais de segurança para todos os trabalhadores, todos nós, ok? Capacitação e treinamento. Então, exatamente o que a gente está fazendo agora, a gente está fazendo a capacitação e treinamento para todos os colaboradores, tá? Então, a gente faz esse treinamento teórico, depois faz o treinamento prático, tá? De colocação de cinto, ascensão e teste de equipamento, tudo isso a gente vai fazer lá no canteiro de obras, tá? Ou na área onde a gente tem a especificação para fazer esse trabalho. Então, aqui o treinador capacitado para o trabalho em altura, aquele que foi submetido e aprovado em treinamento teórico e prático com carga horária mínima de 8 horas, com conteúdo programático que deve, no mínimo, incluir as normas e regulamentos aplicáveis ao trabalho em altura, que é o que a gente está vendo aqui, a norma regulamentadora número 35, a norma regulamentadora número 6, que é o equipamento de proteção individual, a norma regulamentadora número 7, é o programa de controle médico de saúde ocupacional, tá? Desculpa, o programa de controle médico de saúde ocupacional, a NR9, que fala sobre programa de prevenção de riscos ambientais, tá? E assim sucessivamente. E, logicamente, a NR35 aí que a gente tem referente ao trabalho em altura, tá? Então, né, deixa eu só voltar a compartilhar a tela aqui, toda vez que cai a internet, ele cai a tela, peraí. Normas e regulamentos aplicáveis, análise de risco e condições impeditivas de acordo com as atividades que eu vou executar de trabalho em altura dentro das edificações, tá? Então, é fundamental a proteção dos equipamentos de proteção individual únicos, exclusivos de meu uso, fundamental à altura, a gente
seus equipamentos, tenha a posição individual dele. De fato, quatro. Tá? Aí você está então, de acordo, tá? O PCMSO, o ASO, atestado de saúde ocupacional, esteja de acordo e coerente. Colocar o trabalho chão originar mal súbito e queda de altura, considerando também os fatores psicossociais, ok? A aptidão para o trabalho em altura deve ser consignada no ASO, no Atestado de Saúde Ocupacional do Trabalhador. Tá? A empresa deve manter o cadastro atualizado que permita conhecer a abrangência e a autorização de cada trabalhador para executar as suas atividades em altura. Tá? No planejamento do trabalho deve ser adotados de acordo com as seguintes hierarquias. Medidas para evitar o trabalho em altura, sempre que existir meio alternativo de execução. Então, quando a gente tem um trabalho em altura e a gente consegue planejar, no planejamento, decidir outro meio para a execução dessa atividade que não envolva o trabalho em altura, porque é um trabalho de extremo risco, a gente vai tentar utilizar todos os recursos disponíveis para que a gente consiga realmente evitar que o trabalho em altura seja realizado. Porque caiu medidas para de execução do trabalho de outra forma, medidas que minimizem as consequências da queda quando o risco de queda não puder ser eliminado. Tá? Todo o trabalho em altura deve ser realizado sob supervisão. Deixa eu só fechar aqui. Deu ruim aqui. Então, todo o trabalho em altura deve ser sob supervisão, cuja forma será definida pela análise de risco de acordo com as peculiaridades de cada atividade, definida lá no Risk Assessment, conforme eu falei para vocês na análise de risco. Tá? A execução do serviço deve considerar as influências externas que possam alterar as condições de trabalho já previstas na análise de risco. Todo o trabalho em altura deve ser precedido de análise preliminar de risco. Análise de risco, além dos riscos inerentes à execução do trabalho em altura, ela deve considerar também o local onde serão executados e todo o seu entorno, isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho e o estabelecimento dos sistemas e pontos de ancoragem, as condições meteorológicas adversas, a seleção, inspeção, forma e utilização e limitação de uso dos sistemas de proteção coletiva e individual, atendendo a todas as normas técnicas vigentes e as orientações do fabricante de acordo com seus fatores de queda. Tá? O risco de queda de materiais e ferramentas, os trabalhos simultâneos, fazendo um trabalho em altura com solda, por exemplo, tá? Tomar cuidado para que o cinto não entre em contato com os fumos de solda. Tá? Então,
os trabalhos simultâneos que apresentem riscos específicos, o atendimento aos quesitos de segurança e saúde contido nas legislações, os riscos adicionais, as condições impeditivas, as situações de emergência. Então, condições impeditivas, tudo isso que a gente dá a execução do trabalho para a altura devem conter no mínimo, tá, as diretrizes e requisitos da tarefa, as orientações administrativas, os detalhamentos da tarefa, as medidas de controle de risco, as características da rotina da atividade, as condições, todas as possíveis condições impeditivas, os sistemas de proteção coletiva e individual necessários, as competências e responsabilidades. As atividades em altura não rotineira devem ser previamente realizadas mediante autorização de permissão de trabalho. Então, se eu for executar uma atividade que ela não tem procedimento, eu preciso ter a permissão de trabalho, análise de risco e permissão de trabalho. Beleza? Então, isso é fundamental para que a gente consiga garantir todos os aspectos, ou garantir que todos os aspectos de segurança estejam de acordo com a atividade que a gente vai executar. Beleza? Deixa eu compartilhar aqui de novo. Beleza. Permissão de trabalho deve ser emitida e aprovada pelo responsável pela autorização da permissão, disponibilizada no local de execução da atividade e no final encerrada e arquivada de forma a permitir a sua rastreabilidade, tá? Então, o que deve conter na permissão de trabalho? Os requisitos mínimos, as disposições e medidas estabelecidas na análise de risco, a relação de todos os envolvidos e suas autorizações. Então, ela deve ter validade limitada à sua duração de atividade restrita ao turno, podendo ser revalidada pelo responsável pela aprovação nas situações em que não ocorram mudanças nas condições estabelecidas ou na equipe de execução do trabalho, tá? Então, aqui ele vai falar também sobre o sistema de proteção individual contra queda, o sistema de proteção coletiva contra queda, tá? Vai falar sobre os equipamentos de proteção individual, de documentação de é o que a gente viu até agora, tá? Ele vai falar aqui sobre emergência e salvamentos. Então, o empregador, o empresário, o patrão deve disponibilizar para a equipe de consequências ou severas consequências quando você for resgatado lá, tá? Então, aí pode ser própria ou externa, composta pelos próprios trabalhadores. Então, pode ter um resgatista em altura lá na obra ou na área de trabalho que está sendo executado, ou também pode ser uma equipe externa especializada em resgate, tá? Então, a gente tem hoje basicamente vários resgatistas aí que atuam em plataformas de petróleo, em indústrias da construção civil e outros setores, em empresas também metalúrgicas e tal. Então, a gente tem essa atividade aí como rotina de trabalho, principalmente a questão de resgate quando a gente tem riscos envolvidos, tá? A equipe pode ser própria ou externa. O empregador deve assegurar que a equipe possui os recursos necessários para todos os tipos de resposta à emergência, de acordo com o plano de atendimento de resposta à emergência. As ações de resposta à emergência que envolvam trabalho em altura devem constar no plano de atendimento à emergência da empresa, e as pessoas responsáveis pela execução das medidas de salvamento devem estar capacitadas e habilitadas a executar o resgate, prestar o atendimento pré-hospitalar e possuir aptidão física e mental compatível com a atividade que elas estarão desempenhando, que no caso é fazer resgate, tá? E aqui tem o glossário ou as terminologias que são utilizadas, tá? Então aqui a gente tem várias terminologias utilizadas, e aí tem o anexo 1 que ele fala sobre acesso por corda, que esse é outro curso que a gente vai ver em outro dado momento, tá bom? Beleza? Então, da NR35 é isso. A gente tem aqui também, vou deixar para vocês o manual da NR35 aqui no vídeo, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Vou deixar o link para acesso ao portal do ENIT e também vou deixar uma apostila juntamente
falando sobre as atividades e a execução das atividades em altura, tá? Os riscos inerentes à atividade, a utilização dos equipamentos de proteção individual, a seleção desses equipamentos também, eu vou deixar aí com o link descrito, tá bom? Deixa eu ver aqui, beleza? Então a gente tem aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês, esse é o manualzinho que eu vou deixar em anexo, tá? Para que todos possam verificar. Então, é o manual de auxílio, interpretação e aplicação da NR35, tá? E incluindo o anexo 1, o anexo 1 e 2 da. Então, ele fala aqui perguntas e respostas básicas aí da norma. Então, cabe às nossas responsabilidades, o porquê, tá? Por que a gente precisa fazer análise, qual é o tipo de procedimento que a gente vai utilizar, tá? A RASOP, a PR, Análise Preliminar de Risco, é a mais conhecida, FEMEA, tá? Então, a gente tem a análise de risco, tá? Então a gente faz esse tipo de atividade quando a gente está planejando o trabalho em altura, tá? Aqui, então aqui ele vai falar da capacitação, do treinamento, das condutas de situações de emergência e atendimento pré-hospitalar, né? Treinamentos, treinamento inicial, treinamento de reciclagem também, tá? Então a gente precisa, ele vai falar ali dos equipamentos, ele vai dar aqui mais para frente aqui, isolamento e sinalização no entorno da área de trabalho. Ele vai falar também dos equipamentos específicos para atividade em altura, né? Então isso ele vai explicar para a gente lá, vai definir sistema de inspeção e tal. O ideal é que no mínimo a gente inspecione pelo menos 3 vezes a cada 3 meses, ou a gente inspecione toda vez que a gente vai verificar e analisar e executar a atividade, tá? Sempre inspecionar, e uma inspeção geral no mínimo a cada 3 meses para ver essas condições por um responsável aí técnico da área. Beleza? Então, o que mais tem aqui? Condições meteorológicas, as condições adversas, né? Então ele vai falar aqui também. Então, como condições climáticas adversas, entende-se como ventos fortes, chuva, descargas atmosféricas, desde que possam comprometer a nossa saúde, a nossa segurança e a nossa integridade física, ok? Então, ele vai falar dos riscos de queda de ferramentas, os riscos adicionais, riscos mecânicos, elétricos. Então, ele dá, a NR35, ela dá bastante ênfase na equipe de resgate, como deve ser feito, qual é o procedimento, como que deve ser supervisionado esse trabalho em altura, tá? Principalmente se for um trabalho rotineiro, né? Então, a gente tem todos os riscos de trabalho em altura inerentes às atividades, aos sistemas de proteção coletiva, tá? E proteção individual. Então, a gente tem ali as redes de retenção, proteções coletivas e proteções individuais do sistema de proteção contra queda, tá? Tem sistema de proteção individual, sistema de proteção coletiva, e a gente tem aqui alguns exemplos de exposição de risco que não são ou que a gente deve considerar dentro da análise preliminar de risco, tá? Ele vai falar do sistema de proteção coletiva contra queda, vai falar de sistemas de ancoragem, pontos de ancoragem, como é que deve ser feito, como é que eu devo ancorar. Tudo isso ele vai dar como detalhe, ele vai falar aqui do checklist do cinto de segurança. Então aqui tem todos o que você precisa ver, de acordo com o que você precisa analisar, de acordo com o cinto, o tipo de cinto que você está utilizando. O cinto Talabart, ele vai falar aqui também, com o ABS, com o absorvedor de energia. Ele vai dar bastante referência técnica para a gente utilizar aí também na prática, ok? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, aí ele vai passar lá depois para falar dos pontos. Os elementos, os pontos de engate do cinto, então dorsal, peitoral, abdominal e sobre os ombros quando a gente tem um cinto de pontos de resgate em ambientes confinados também, tá? Então, ele vai falando, vai dar várias dicas aí para que a gente consiga executar em altura de forma adequada. Então, a gente faz deslocamento sempre ancorado, um sempre ancorado e outro em movimento. E quando a gente estiver parado, os dois sempre ancorados e sempre evitar ancorar no mesmo patamar, no mesmo nível, né? Tá. Ele vai falar do Talabart, trava-queda também. Então, aqui, conectado ao Talabart, elemento de ligação ao extensor. Então, quando a gente tem vários elementos de ligação aqui, a gente pode ter um acidente, isso precisa ser calculado, tá? Principalmente quando abre
a abertura do ABS, que é a zona livre de queda, tá? Então ele vai falar isso aí também. Ele vai falar sobre emergência e salvamento de novo, vai dar a ênfase nisso, tá? E aí ele vai falar lá sobre o acesso por corda. Esse é outro módulo aí que a gente vai estudar mais para frente. Beleza? Então esse manual eu vou deixar aí para vocês em anexo, tá? Vou deixar o manualzinho em anexo para todos, para que a gente possa utilizar esse material. É um material bastante rico aí que a gente consegue realmente desenvolver uma análise preliminar de risco muito focada ao seu risco, à sua atividade, né? Ao risco que vai ser que é dentro da sua área. Beleza? Vou compartilhar então os slides aqui com vocês, tá? Sobre os trabalhos em altura. Então, se a minha câmera desligou é porque a internet está oscilando e aí a câmera acaba desligando. Então, a gente tem aí o trabalho em altura, considera-se trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja o risco de queda, de acordo com a NR35 que a gente vai olhar na sequência, tá? Então, as principais áreas com grande risco de queda, então, trabalhos em telhados, coberturas, rampas, trabalhos em fachadas, silos, reservatórios, escadas móveis, plataformas móveis, andaimes suspensos, tá? Escadas fixas e áreas confinadas também, principalmente quando a gente está falando de trabalhos em galerias, em tanques, tá? Os beirais, as pontes rolantes, sacadas e as ancoragens críticas específicas para a atividade em altura, tá? E principalmente quando o nível de queda aqui é muito alto, porque aqui você vai cair a altura do cinto e 2 vezes, né? Uma vez a altura do cinto onde você está e mais uma vez a distribuição do cinto. Então, ali em construções metálicas, quando a gente tem duplas movimentações, tanto horizontais quanto verticais, caminhões, vagões e plataformas de indústria petroquímica. Né? Então, os equipamentos de proteção individual, a gente tem calçado de segurança, o óculos de segurança, o cinto de segurança tipo paraquedista, luva de acordo com a atividade a ser realizada, dispositivo de trava-queda retrátil específico. Tá? Então, a empresa é obrigada a fornecer gratuitamente, a norma regulamentadora número 6 define lá que a empresa é obrigada a fornecer o equipamento de proteção individual a todos os colaboradores, em perfeito estado de conservação, funcionamento e nas circunstâncias, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção. Outro importante, o EPI ele não vai evitar acidente, ele vai amenizar as consequências desse acidente. Tá? Então, sempre que eu tome atitude para evitar acidente, primeiro, pensar sempre em eliminar o risco. Tá? Eliminar o risco, tentar substituir esse risco, tá? Isolar esse risco, sinalizar a área, tomar as previdências de proteção coletiva e só depois os equipamentos de proteção individual, ok? Então, quando as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas e para atender às situações de emergência. Tá? Então, a NR6, assim como as outras legislações e o Risk Assessment, de análise de risco, ela sempre prefere os equipamentos de proteção coletiva ao invés dos equipamentos de proteção individual. Tá? Cabe ao empregado, quanto ao EPI, usar somente para a finalidade que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação desses equipamentos, tá? Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso e cumprir as determinações sobre a utilização adequada. Tá? Então, aqui a gente já falou do atestado de saúde ocupacional, precisa ter no ASO apto para trabalho em altura. Tá? Todo serviço deve ser planejado de acordo com a situação de resistência do local de trabalho, os pontos fixos, travaquedas, montões e prancha para locomoção e trajeto. Tá? Cuidado dobrado com o trabalho sobre piso molhado, o isolamento, o trajeto de ponto de trabalho. Então, você tem que ter um mapa de atividade que vai ser feita junto com a análise de risco. Tá? Presença de riscos químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidentes contemplados ou no procedimento de segurança ou na análise preliminar de risco. Tá? Então, observar as condições físicas do funcionário, se o mesmo estiver com
mobilidade ou equilíbrio reduzido, não permitir o trabalho, observar se o calçado funcionário é adequado e o empregador deve providenciar equipe qualificada para o resgate, como a gente já viu, tá? Então, procedimentos, seleção dos usos dos equipamentos de proteção individual, proteção coletiva, de novo, situações de emergência, autorização dos envolvidos na atividade em altura e o risco de queda de material deve ser contemplado também, tá? Sistema de comunicação desenvolvidos, treinamentos na NR35, nessa legislação, e todo trabalho em altura deve ser supervisionado. Então, sempre a área de segurança, saúde, bombeiro civil, bombeiro industrial, seja lá quem for, precisa ser notificado antes da atividade estar sendo executada, tá? Tem que ter um sistema de comunicação também específico para que a gente consiga atuar mais rapidamente aí na resposta à emergência, tá? Então, aqui alguns recados: use apenas escadas que estiverem em bom estado de conservação, não coloque escadas em frente à abertura de portas, somente use escadas bem apoiadas, evite escorregões e quedas e não coloque escadas sobre superfície escorregadias. Suba ou desça sempre de frente para a escada, não suba escada carregando cargas manuais, faça uma avaliação tanto das ferramentas quanto dos equipamentos que você vai utilizar para a execução desse trabalho, tá? Não esqueça que o cinto é obrigatório, no mínimo em trabalhos acima de 2 metros, não faça arranjos técnicos inadequados, ou seja, gambiarras nas escadas, tá? Aqui alguns equipamentos, trava-queda, cabo de aço, gancho, alguns tipos de cinto que a gente vai ver na prática também. Então, tem desde o cinto normal até o cinto de 5 pontos aí, o Telecom, para fazer resgate específico, tanto em altura quanto espaço confinado, e aí a gente tem uma diversa seleção aí de cintos de acordo com a atividade que eu vou executar. Beleza? Tem cinto retardante à chama, tem cinto para área explosiva e assim sucessivamente, tá? A movimentação sempre, pelo menos um talabarte precisa estar ancorado, né? Aqui sempre óculos, capacete, luva, bota de segurança, tá? Capacete com jugular, tudo isso precisa ser alinhado. A gente vai fazer a prática de como usar também o cinto de segurança e vamos fazer a simulação aí de um trabalho em altura. Beleza? Espero que tenha ficado bem claro. Menos de 40 minutos essa teoria, mas ela foi bem resumida e bem focada para que a gente consiga realmente garantir e saber quais são as nossas responsabilidades perante ao trabalho em altura, tá? É a minha responsabilidade, a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade garantir que não aconteça acidentes em altura ou acidentes envolvendo o risco de queda, beleza? Conto com vocês para que a gente consiga, de forma efetiva, evitar os acidentes e ter um trabalho cada dia mais seguro. Muito obrigado pela presença e pela participação.